Fala galera gremista, tudo certo? Aqui Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais, para falar sobre um assunto que não é uma crítica de maneira nenhuma ao Luís Soares. O que acontece é que desde que o Messi acertou a sua transferência para o Inter Miami, muita coisa começou a sair em torno do o Messi vai pedir para o Soares jogar com ele, vai encerrar a carreira do lado do melhor amigo no futebol, que é o Soares. Tem outros clubes que querem o Soares e tal, tal, tal. Então, óbvio que quando o Messi acerta a saída para o Inter Miami, eu acho que essa situação também aconteceria se o Messi tivesse ido para a Arábia Saudita. O primeiro temor que ocorreu foi esse: o Soares vai junto, o Soares pode ir junto. E aí começou a surgir várias notícias de que o Grêmio se protegeu bem dessa situação. Tem uma multa lá que fala em 70 milhões de euros em caso do Soares sair. E é claro que provavelmente realmente existe essa multa, não sei se é esse o valor, né? E deve existir uma multa também para as duas partes, assim como o Luís Soares também deve ter uma multa a seu favor no contrato, no caso do Grêmio, os parceiros não cumprirem com as obrigações que foram ali acordadas no papel, né? E o Grêmio também tem sua proteção no caso do jogador querer romper esse contrato. A questão é que, falando bem de modo prático, né, nenhum clube vai vir no Grêmio e vai pagar 70 milhões de euros ou 50, como estão falando, é um valor intermediário dos 70, o Grêmio libera. Não, um jogador de 36 anos, ninguém vai vir aqui no Grêmio e pagar. Se pagar 10 é muito num acordo. E outra coisa também, se o Soares de fato quiser sair, ele vai lá, vai se reunir com a direção do Grêmio e vão fazer algum tipo de acordo, uma multa aí, recuperando o valor que o Grêmio já investiu, que os parceiros já investiram, né? Algo nesse sentido. Então, de fato, essa multa de 70 milhões ela é só uma proteção. Nenhum clube vai pagar 70, nenhum clube vai pagar 50, 30, 20. Né? Ninguém vai fazer isso com um jogador de 36 anos. Né? Então, se o Grêmio conseguisse aí 10 milhões, teria que comemorar, o que eu já acho bem difícil de acontecer. Né? Então, acabam surgindo aí notícias. O repórter tal do jornal lá no Uruguai conversou com o Soares e ele falou que não vai sair, que está muito feliz no Grêmio. A Soares já recusou proposta de não sei quem, da Arábia Saudita ou de outro clube da Major League Soccer e vai ficar. Não sei o que, não sei o que. Teve a entrevista do Renato, tomara que ele fique conosco mais tempo. Né? Vamos lembrar também, Soares não foi para a Major League Soccer antes de vir para o Grêmio por causa da questão salarial. Né? A Major League Soccer tem regras bem rígidas quanto os salários dos clubes. Cada clube tem ali um teto e esse clube tem direito a um jogador, um ou dois, acho que é um jogador por clube, de receber um X% a mais do que os outros, ou uma porcentagem do orçamento total do time. Né? Com certeza o Inter Miami estourou esse limite todo no Messi. Eu acho difícil, por exemplo, uh, o Soares, por exemplo, ir para o Inter Miami no salário, só se ele realmente quisesse jogar, terminar a carreira do lado do Messi, aceitando ganhar menos e tal. Estão falando agora do Jordi Alba ir para lá, né? Então não sei. Mas tudo isso resolveria com uma coisa muito simples, uma declaração do Luís Soares. A gente sabe que o Luís Soares não é um cara que gosta de falar, de dar entrevistas. Ele deu entrevista na apresentação, deu aquela entrevista para placar, né? E agora, recentemente, acho que contra o Cruzeiro, né, no 1-1 na Copa do Brasil, ele falou na saída de campo e eu não lembro de outra vez que ele tenha falado, de fato. Né? Então, tudo se resolveria com uma palavra do próprio Luís Soares. Não quer dar uma coletiva, não gosta? Pô, emite uma nota oficial aí no Instagram, uma nota oficial no site do Grêmio assinada por ele, sabe? Isso não é uma crítica a ele, é só o que o torcedor pede. Assim a gente fica livre de um monte de especulação, de um monte de canais aí de Grêmio falando, e dos canais também de TV aberta, de futebol e tal, falando sobre o Soares, se ele fica, se ele não fica. Né? Acalmaria o torcedor, a gente teria uma real posição do jogador e ficaria tudo certo, ninguém mais poderia se preocupar em relação a isso. Então, tá na hora de tu falar, Soares. Os gremistas te abraçaram, te amam aqui no Grêmio, é incrível tudo que tu está fazendo, mas essa indefinição causa um pouco de angústia em nós torcedores. Então, fala aí, Soares, emite uma nota, dá uma entrevista, fala a real, vai ficar, não vai ficar, tem chance de sair ou não, tá certo? Wagner Romero falando de Grêmio, nada mais, feito.